Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas, amigos, TVE Entrevista hoje conversa com Marcelo Pimentel. Ele é coronel da reserva do Exército e tem sido crítico duríssimo da volta dos militares à política. Marcelo se refere à tutela militar sobre o processo político como sendo um partido militar. Em redes sociais como o Twitter, Marcelo Pimentel tem denunciado fato a fato e nominando o controle político do governo por parte de militares. Este é um assunto importantíssimo, decisivo para um país que se pretenda contemporâneo do mundo mais avançado. Decisivo para um Brasil que busque estar realmente no século XXI. Que se prepare para mudanças, inclusive geopolíticas, que estão se acelerando. Um Brasil para ser protagonista num mundo que ensaia uma nova Guerra Fria. Essa, a do século XXI. Um país que não siga se perdendo em debates que faziam algum sentido na Guerra Fria do século passado. Marcelo Pimentel, coronel na reserva do Exército. Tudo bem? Tudo bem, Bob? Boa tarde. Boa tarde. Marcelo, você nasceu onde, quando e por que se tornou militar? Qual foi o caminho? Bom, sou pernambucano, nasci aqui no Recife, a cidade onde eu vivo atualmente, desde que fui para a reserva em 2018. Nasci no dia meia dúzia de novembro de 1966. Tenho, portanto, 55, vou fazer 56 anos. Ingressei no Exército, sou filho de militares, tenho parentes ascendentes militares em fevereiro de 1981, quando ingressei aos 14 anos de idade na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, para fazer o ensino médio, e dali fui para a AMAN, onde me formei em 1987 na arma de artilharia. Marcelo, Mourão, vice-presidente da República. Paulo Sérgio, ex-comandante do Exército e atual ministro da Defesa. General Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Bolsonaro. Santos Cruz, ex-ministro do governo. Assim como dezenas de outros militares, esses generais citados, eles usam suas patentes ao se apresentarem nas redes sociais e etc. Por que você, coronel Marcelo, digo eu, não usa coronel quando você se apresenta habitualmente nas redes sociais, como o Twitter, por exemplo? Porque a lei não permite. A lei que regula os deveres, os direitos e a ética militar, que é a Lei 6.880, promulgada ainda durante a ditadura, então foi a própria ditadura que estabeleceu isto, né? Determina que o militar na inatividade não use ou se abstenha de usar a sua designação hierárquica, ou seja, no caso dos oficiais, o seu posto, né, general, coronel, tenente-coronel, o que seja, em algumas situações, dentre elas, quando exerce atividade político-partidária, quando se manifesta na imprensa em relação a assuntos políticos e quando ocupa cargos civis, até na administração pública. Então, creio que você citou alguns oficiais generais, que são aqueles que dão exemplo, né, que são as referências de conduta e postura dos demais oficiais, na ativa e na inatividade, que usam, na minha visão e na visão da lei, indevidamente, as suas designações hierárquicas, o que associa, Bob, e era essa a finalidade, ou esse o bem jurídico tutelado pela lei, associa a imagem institucional da força a que pertencem, a que pertencemos, né, porque eu também sou das Forças Armadas, às suas visões político-partidárias, que, apesar de legítimas, são pessoais, né, não são coletivas, até porque instituições de Estado, como o Exército, não têm posição político-partidária ou não deveriam ter. Então, eu posso lhe chamar de coronel, mas então todos aqueles que estão na internet, no Twitter, todos que estão no Twitter, são muitos, ou até no Congresso Nacional, em parlamentos, até de farda, inclusive, todos esses estão descumprindo a lei? Veja, na minha visão, há um descumprimento da lei, né? E falando em lei, Bob, se eu estou aqui conversando com você sobre um tema que envolve militares,
eu faço amparado pela lei. Uma outra lei, a 7.524, de 86, ou seja, logo após o final da ditadura, que permite ao militar inativo expressar livremente a sua opinião sobre temas de natureza política, ideológica, filosófica, de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Claro que esta lei não revogou a Lei 6.880 de 80. Eu posso me expressar, posso fazer a apresentação das minhas análises e opiniões, mas não devo, porque é o nosso estatuto ético utilizar a minha designação hierárquica, porque não se pode ter a menor impressão, ou seja, a sociedade que estabeleceu aquela lei, né, por intermédio da organização do Estado, que a promulgou, né, e o presidente João Figueiredo a sancionou, não quer que se vincule a opinião política individual, que é legítima, do militar inativo, com a sua instituição, né, para não parecer à sociedade que existe uma vinculação. E eu acho que é muito clara essa vinculação hoje, infelizmente, também devido a essas coisas muito simples, né, de usar uma designação hierárquica. Há deputados, Bob, que usam como seu nome político deputado general fulano de tal. Um deputado federal que faz isso, né? E aí um deputado estadual do Rio Grande do Sul é o general Peternelli, da turma de 1976, da turma do general Fernando, que você citou aí no início, que está fazendo esse uso. E quando o general faz, os demais fazem. Se você for no Rio Grande do Sul, o deputado federal o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul nas últimas eleições, mesmo sem ter exercido nenhum outro cargo político antes, foi um deputado que se apresentava já na campanha e ainda hoje se apresenta como deputado tenente-coronel Zuco, e utiliza sua foto fardado nas redes sociais. Então, isso não deve acontecer. E, da mesma forma, o general Mourão, general candidato a senador. Exato, né? Então, que seja candidato, que dispute claro, as eleições, mas cumpra a lei, né? É muito simples cumprir a lei. Como disse o general Pazuello, que é outro que usa também devidamente a sua designação hierárquica, é simples assim. Um manda e outro obedece. No caso, é o povo, foi o povo, a sociedade que mandou o militar, na inatividade, se abster do uso das designações hierárquicas. Há anos eu tenho usado o termo tutela militar para definir o Brasil e o governo Bolsonaro, por exemplo. Você costuma usar muito um termo chamado partido militar. Quem é o poder hoje? Quem, de fato, governa o Brasil? As expressões que se usam para descrever o fenômeno de natureza sócio-histórica que nós estamos assistindo, ou seja, o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, e quando eu falo cúpulas hierárquicas, são generais e coronéis, aqueles que atingiram os postos máximos da carreira, né? Varia, as expressões variam. Você usou tutela militar, eu uso o partido militar por simplesmente fazer referência. Eu vou apresentar aqui um livro muito, muito singelo, dos anos 80, 79, para ser mais preciso. Os partidos militares no Brasil, em que uma equipe de cientistas políticos, cientistas sociais, historiadores, dentre eles o professor Eliezer Riso, Manuel Domingos Neto, que estão aí na ativa, fazendo as avaliações hoje desse protagonismo, e o brasilianista Alain Ruquier, já falecido, tentaram usar essa expressão metaforicamente para descrever o protagonismo político das épocas em que analisavam, ou seja, os anos 45 até 79, né? 45 a 64 em democracia e de 64 a 79, a época em que escreveram esse livro, numa ditadura. Então, nesse período, eles perceberam que a ação política das Forças Armadas, do Exército em particular, era muito parecida com a ação política de grupos que, no conceito mais genérico, né, da melhor sociologia de Max Weber, por exemplo, pode ser categorizado como um partido, né? Então, é nesse sentido que eu uso desde 2019, 2018, para tentar mostrar que não é só uma ala neste governo que, por acaso, embarcou na candidatura do capitão de artilharia formado na AMAN em 1977, 10 anos antes de mim,
Bolsonaro, né? Isso é um projeto como de partido, em que se planeja uma ação de candidatura, se lança, se alimenta a candidatura e se vence eleições com a candidatura e outras atreladas à candidatura principal. E a candidatura principal a presidente em 2018 era composta por um binômio absolutamente militar. Um general formado na AMAN em 75, da arma de artilharia, o general Mourão, e o capitão formado na AMAN em 77, da mesma arma, 2 anos depois. Né? São contemporâneos de academia militar. Então, é nesse sentido que eu uso a expressão, até para dizer que é esta geração, Bob, a geração formada na AMAN nos anos 70, generais e coronéis, e também a dos anos 80, minha, que constitui o núcleo, né, dirigente desse grupo metafórico, informal, que eu chamo de partido militar, e que está exercendo o poder. Tá. Você passou, trataremos disso tudo no decorrer da conversa aqui, né? Você passou para a reserva em 2018. Por quê? E, à época, quantos generais que estavam no alto comando tiveram depois ou já estiveram em cargos políticos? Bem, a passagem de um coronel para a reserva, né, um coronel que, digamos, tem todos os requisitos à promoção general, a escolha general para a reserva se dá normalmente quando ele não é escolhido para a promoção. Né? Então, a escolha a general é uma decisão do alto comando do Exército em reunião, acontece 3 ou 4 vezes ao ano, à medida que aparecem vagas. Né? Então, o alto comando da ocasião, a minha turma começou a ser promovida em 2017, né? Jogou por bem escolher outros, né? Independentemente das ordens de mérito montadas para a promoção. Isso é normal, faz parte da vida do coronel, né? A maioria não sai general. E em 2017, então, ao perceber que não seria escolhido, acabei cumprindo meu tempo de cargo de chefe de Estado-Maior de uma região militar, que havia sido convidado para isso, e fui para a reserva normalmente em janeiro de 2018. Agora, antes mesmo de ir para a reserva, desde que voltei ao Brasil de uma missão no exterior de 2 anos, em 2016, e fui servir. Foi uma missão de adjutância, de adido militar, na América Central e no Caribe. Então, quando eu voltei, fui servir no Estado-Maior do Exército, em 2016, e no QG, né, no Quartel-General do Exército, e percebi que se montava o comportamento de alguns colegas, coronéis e generais, se assemelhava a uma espécie de militância política pela candidatura do capitão Bolsonaro. E manifestei disciplinadamente, ou seja, intramuros, para meus companheiros e para meus chefes imediatos, um deles, o próprio general Santos Cruz, com quem eu trabalhava na ocasião, a minha preocupação, a minha contrariedade com esse tipo de comportamento. Né? E, a partir do momento em que fui para a reserva em 2018 e percebi na campanha eleitoral a postura de meus colegas em massa como verdadeiros cabos eleitorais de uma candidatura, e era de Bolsonaro, mas poderia ser de qualquer outro político, eu, então, me manifestei publicamente. Né? E, a partir deste momento, passei a ser bastante observado, bastante criticado, né, até hoje, né, sobre essa minha apreciação, que é absolutamente feita, Bob, em defesa daqueles princípios que eu acho que devem nortear as Forças Armadas de democracias liberais, e que existiam presentes durante os 30 anos em que eu estive na ativa, de 1988 a 2018, e que eu via comprometidos pela postura política das cúpulas hierárquicas do Exército em particular, mas também da Marinha, né, e da Força Aérea, já que o Exército se constitui numa referência, até pela sua participação histórica, né, do seu papel histórico, por intermédio das suas cúpulas, na própria formação do Estado brasileiro, né, da República, e nos últimos 150 anos. Quando a participação de militares na política, em disputa de eleição, e esse ano me parece que são centenas, né, se torna ilegal ou irregular? Olha, eu não diria que a participação individual de um ou outro militar
né, especialmente em áreas relacionadas à defesa ou à segurança, seja ilegal, né? Não, eu digo Longe disputando disso. o cargo político, de que forma essa disputa ele pode entrar sem que isso crie irregularidades? Bom, as irregularidades estão aí há 3 anos, 4 anos, e nenhuma providência foi tomada pelos comandos, né? Você citou aquele caso do uso das designações hierárquicas. Eu poderia elencar dezenas de outros casos que, na minha visão, caracterizam descumprimentos de lei, não necessariamente crime, né? Claro que, para algo assim ser considerado crime, deve haver o devido processo, com seus contraditórios, as amplas defesas, mas são condutas impróprias. Eu reputo, antes de indevidas, elas são impróprias, elas são insensatas, né? Vou citar o exemplo do Exército. Por intermédio do comandante e, evidentemente, do alto comando, que é o órgão de assessoria do comandante, autoriza, né, conforme prevê a lei, que um oficial general na ativa exerça um cargo de natureza eminentemente política. Está havendo ali, na minha visão particular, analítica, uma grande insensatez e uma atitude imprópria, que cria uma vinculação absolutamente inescapável da instituição por intermédio daqueles que exercem os cargos mais importantes, ou seja, as suas cúpulas, com a atividade político-partidária, né? O que tem de regular, ou não legal, o que é estranho na participação de generais, por exemplo, no governo Bolsonaro? Nos dê alguns exemplos, nomine, por favor. Bom, Bob, a participação política de militares, como nós já conversamos, ela é regulada por lei, né? Não é uma participação ao Deus dará, vai quem quer. Existe todo um ordenamento jurídico que regula essa participação. E é normal até que ele participe ocasionalmente em áreas relacionadas à defesa. Mas o que nós estamos vendo já há 3 anos e meio, praticamente 4 anos, é uma participação massiva de generais, e muitas dessas participações eu reputo como impróprias e indevidas, né? E as impropriedades são por diversos motivos, até pelo precedente que se cria. Eu vou dar aqui alguns poucos exemplos dessas impropriedades que também demonstram insensatez. É o caso, por exemplo, dos generais na ativa que exercem cargos de natureza eminentemente política no governo, né? E não se pode esquecer que aceitar um cargo de comissão, cargo em comissão, ou um cargo de confiança num governo é, por natureza, um ato político, ainda que o cargo seja na esfera administrativa. Por exemplo, o porta-voz do Exército, durante 4 anos, de 2015 a 2018, o chefe da comunicação social do Exército, general de divisão da turma de AMAN 1981, Rego Barros, de um dia para o outro, assim que aconteceu a posse do presidente Bolsonaro, virou porta-voz do presidente da República. Isso é impróprio em relação a qualquer presidente, né? Porque não é nenhum laço entre a imagem do Exército e a imagem do presidente da República. É um nó, né? E ele ficou 1 ano e meio, praticamente 1 ano na ativa, exercendo esta função. E se e quando o presidente da República mente, o porta-voz está mentindo, e, no caso, sendo um general da ativa do Exército. E a mentira é uma falta tão grave que ela é a número 1 na relação das transgressões disciplinares. Foi ela, inclusive, a falta da verdade, que originou toda a degradação disciplinar do capitão Bolsonaro entre 1986 e 88. Né? Praticamente, na vontade do comando do Exército da ocasião, ele teria sido demitido por indignidade ao oficialato, com perda de posto e patente. Mas o STM acabou reformando. Mas é verdade, faltar a verdade é muito grave. E a sociedade não pode ver generais na ativa, ainda que falando em nome do presidente, com dúvidas em relação à veracidade do que diz, né? A sociedade tem que confiar nas suas lideranças militares. Mas um outro caso ainda mais grave, Bora, é simplesmente o negociador político do governo com o parlamento e também com instituições, nas devidas razões, o ministro-chefe da Secretaria de Governo. Então, o comandante militar do Sudeste, general Ramos, da AMAN de 79, de um dia para o outro, virou ministro da Segov, né?
e exerceu aquilo que se costuma chamar, até em tom pejorativo, mas eu não estou aqui empregando em tom pejorativo, o toma lá da cá. Segov, Secretaria de Governo. E o general ao qual você se refere teria um outro componente complicado aí, é que às vésperas da eleição do presidente da Câmara atual, Lira, e do presidente do Senado e Congresso, Pacheco, foi ali criado algo que se tornaria efetivamente depois o orçamento secreto, que é um esquema absurdo de distribuição de, só esse ano, 16 bilhões e meio de reais, sem que se saiba quem está mandando publicamente e quem está recebendo e para quê. Com muitas denúncias já de corrupção, grossa corrupção. Contrariando o princípio básico da República, que é a transparência, né, dos órgãos públicos, do manejo dos recursos públicos. E o orçamento secreto, na verdade, ele veio à luz com a eleição do atual presidente da Câmara. Mas, certamente, a origem dele é esta negociação no estilo: eu dou a pauta que interessa ao governo e o Congresso me dá os votos que interessam a essas pautas. A primeira pauta com que o general lidou, general na ativa, foi a da reforma da Previdência, do regime geral, cuja proposta inicial era draconiana, prevendo, inclusive, a capitalização. Imagine só, com a situação atual da classe média sem capital, ter que capitalizar a própria Previdência, né? E, em seguida, a própria reforma da Previdência dos militares, que manteve praticamente intacta a proposta que foi originária, não do Ministério da Economia, mas do próprio Ministério da Defesa, né? Então, demonstra uma atuação imprópria, uma vinculação imprópria da imagem do Exército com a imagem de negociação de governo. Reforma essa que beneficia vis-à-vis, ou diante do restante quase todo, tirando também o judiciário, né, beneficia os militares de uma forma diferente, né, ou diferenciando. Eu diria que mantém prerrogativas aos militares, inclusive sobre o judiciário. E o exemplo é muito claro, é o teto de INSS. Até o judiciário tem que se aposentar respeitando o teto de INSS, que hoje está em torno de R$6.000. Então, esse teto não se aplica para os militares que passam inatividade na reserva e reformados, né? Agora, um caso outro muito grave foi o segundo na linha de funcionalidade do Exército, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Braga Neto, AMAN, 1978, já com um passado protagonista político na intervenção do Rio de Janeiro, né? De um dia para o outro, na ativa, virá ministro-chefe da Casa Civil. É aquele cargo, aquela função que enfeixa todas as políticas setoriais dos ministérios na política do governo. E no bojo da ida de um general na ativa para a Casa Civil, o próprio general Pazuello, AMAN, 1984, o que demonstra que a minha geração, dos anos 80, também já está absolutamente compondo a direção política desse grupo. Então, um general que manifestou publicamente não saber nem o que era o SUS, vira o ministro da Saúde na fase mais crítica da pandemia. E veja, para encontrar a vontade de quem nomeia, que é o presidente, nominalmente, né, com a vontade de quem aceita o convite, existe uma vontade no meio, que foi a vontade do comandante do Exército, porque é a lei que lhe determina, por delegação do presidente, a capacidade, a faculdade de autorizar. Ora, se a lei passa ao comandante do Exército a faculdade de autorizar um militar na ativa a exercer cargo civil fora da força, é porque há que se considerar o interesse do serviço. Então, é muito óbvio de entender que a participação política de generais da ativa em governos não condiz com o interesse do serviço e não é bom para a imagem institucional de Forças Armadas e do Exército, que não pode ser percebida pela sociedade como fazendo parte de uma visão política, de um grupo político, por melhores que sejam as intenções, Bob. A propósito, o TCU, Tribunal de Contas da União, já condenou 28 militares por mau uso de dinheiro público no atual governo Bolsonaro. A CGU apontou que pelo menos 2.300 militares estão ocupando irregularmente cargos na estrutura de Estado, governo federal. E sabemos que mais de 6.000 militares estão no governo federal. Qual é o problema que resulta disso? São vários problemas, né? Primeiro, é uma regressão histórica. Por isso que eu digo que esse protagonismo político também é anti-histórico.
porque nas lições da nossa história, todas as vezes que cúpulas hierárquicas das Forças Armadas se apresentaram sobre o palco da política, em vez de estabilidade e de consolidação da democracia, seja uma democracia mais aberta, ampla, ou uma democracia da nossa Constituição, do Estado Democrático de Direito, isso não foi conseguido. Pelo contrário, a participação de militares sobre o palco da política enfraquece a democracia na medida em que retira das instituições e das lideranças políticas civis este papel de fazer a luta política, porque é a luta política polarizada que legitima e fortalece a democracia. Mas não pode aquele a quem a Constituição deu lá como segunda missão, depois de defender a pátria, a garantia dos poderes constitucionais, sair debaixo do palco da política, passar para cima do palco da política, atrelado a um polo da luta política e fazer o embate político. Né? Com que autoridade institucional, moral, fundamental nós vamos ter de invocar a Constituição, né? Ou a autoridade que cabe invocar a Constituição? Nós não somos deliberantes, né? Não somos deliberantes. Invocar-nos para garantir os poderes constitucionais quando um dos poderes, o executivo, está, como você disse, em números, mas eu apresento numa figura de pensamento: cabeça, tronco, membros, entranhas e alma repleta das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, porque não são sargentos e capitães, são coronéis, generais, tenentes-coronéis e até majores, ocupando todos os espaços da máquina governamental do Estado. E não só no Executivo, Bob, também no Judiciário, que é outro aspecto que a sociedade tem que observar com lupa. Em cada TRF existe general, assessor de presidente e desembargador. Cada tribunal regional federal, é isso? Em cada TRF. No STJ tem um general lançando o livro, assessor de presidente do STJ. Teve general, assessor de presidente do STF. Ia ter general, Bob, diretor-geral do TSE, em outubro, general que foi ministro deste governo, general Fernando Aman, 76. E eu faço questão de abrir um parênteses, que as menções que eu faço a esses generais, a coronéis, nominalmente ou em geral, são sempre, Bob, no sentido das suas ações políticas, que são de interesse público. Nunca faço observações críticas às carreiras militares deles, cobertas de êxito, em princípio, e muito menos às suas vidas privadas. A minha crítica individual, quando eu a fizer, é em função disto. Então, este protagonismo tem que ser percebido. Porque se não for percebido em sua real dimensão, não como se fosse uma floresta verde-oliva, indistintamente composta por árvores que ninguém conhece, mas cada uma das árvores e do papel dessas árvores na composição dessa floresta. Porque o próximo projeto político vencedor em 22, seja lá qual for o projeto político do nível federal, porque é este que cabe tomar providências, tem que entender e tem que agir. Não com revanchismo, ou qualquer sentido de vingança, ou qualquer coisa nesse sentido, até porque isso dá força às estratégias deste grupo de amalgamar a família militar contra quem o fizer, mas de forma institucional. Por exemplo, o próximo ministro da Defesa tem que ser um civil. Por exemplo, o militar que usa a designação hierárquica para participar de política tem que ser punido se não deixar de usar quando admoestado pelo seu superior. Coisas simples, pequenas. Nós vamos conseguir fazer coisas muito grandes. E a principal coisa grande que a gente tem que fazer é reconstruir a muralha institucional que construímos nesses 30 anos, separando Forças Armadas, militares, de política e governo. Essa muralha ela foi ultrapassada por cima, foi ultrapassada por baixo e atravessada. A gente tem que reconstruir isso. Se noticia que o Exército comprou um sistema para acessar celulares e capturar informações em Facebook, Instagram, etc, etc. E que não estaria explicando por que tal compra. O que eu te pergunto é o seguinte: o que é fato nisso? O que é fantasia? E por que isso, incluindo a informação, tornando-se pública às vésperas das eleições? Bom, aí a gente ia ter que sair da borda da piscina e mergulhar, né, nessas águas para entender que, desta vez, diferentemente das outras vezes em que o protagonismo político das cúpulas hierárquicas era sinônimo de rompimento institucional,
ditadura, golpe, tentativa, putsch, quartelada. Desta vez, ela é feita de uma forma mais inteligente, de modo que a gente está preocupado com um golpe, né? E talvez este golpe já deva ter acontecido. Na verdade, ele vem sendo escalonado. Pois não? Golpe que, se a gente quiser entender isso direito, isso tem um processo político muito claro do impeachment, inclusive depois sucedido por intervenções do comandante do Exército para impedir que um candidato, no caso Lula, disputasse as eleições de 2018, aliás, confessado no livro pelo próprio então comandante do Exército Vilas Boas, e confessado também por Temer, que diz que outro personagem que nós vamos tratar daqui a pouco, o general Etchegóin, ambos conversaram com o Temer um ano antes, como se Temer foi pedir licença para golpear, digamos assim. Isso é a minha interpretação. Então, quando eu retornei ao Brasil em 2016 e fui trabalhar no Estado-Maior do Exército, o chefe do Estado-Maior do Exército era o general Etchegóin. Sérgio Etchegóin. Sérgio Etchegóin. Né? Eu falo sempre o nome de guerra, porque é assim que como nós nos conhecemos. Né? Então, eu percebi que havia uma participação ativa do próprio general Etchegóin, que em fevereiro já se sabia, já se comentava nos corredores que ele seria o ministro do GSI, né? E isso acabou acontecendo em maio, junho, né? E o próprio general Vilas Boas. Era muito flagrante, foi muito claro para mim o que estava acontecendo ali. Né? E eu me manifestei, como disse a você. Então, esses fatos que acontecem há 3 anos e meio, né? Principalmente a partir da pandemia, Bob, a partir de 2020, e eu vou citar um fato. Dia 19 de abril de 2020, o capitão Bolsonaro, o presidente, se dirige à frente do QG do Exército numa manifestação pedindo golpe, ditadura, AI-5, intervenção militar, na frente do QG do Exército. 3 dias depois, houve aquela reunião do 22 de abril, que o ministro Celso de Mello, antes de se aposentar, acabou liberando para o público assistir. Ou seja, uma reunião escatológica que foi gravada. Né? É muito estranho, né? Uma pessoa, sabendo que está gravada, ter aquela postura absolutamente, aquela da boiada, né? Do ministro do Meio Ambiente e tal, os palavrões ditos pelo presidente, com alguns generais calados ali no seu entorno, 3 generais no seu entorno, o general Mourão, o general Ramos e o general Fernando, ministro da Defesa, ali ao lado do presidente da República. Né? O general Braga Neto também estava lá discutindo com Paulo Guedes sobre o plano Marshall. Né? Então, a partir dali foi se construindo a personagem do Bolsonaro golpista. Porque, na minha visão, é muito sintético o que eu vou dizer agora, o partido militar que está no poder com o Bolsonaro, né, utilizando o Bolsonaro até 2019 como mito, né? Depois como cavalo de Troia, que permitiu a ocupação desses espaços. E desde 2019 até 2020 como espantalho, atraindo para ele as atenções mais prosaicas na área de educação, na área de cultura, que são áreas de muito rebuliço, né, de muita opinião em rede social. Por exemplo, ficamos entretidos com o filho dele durante 3 meses como virtual embaixador do Brasil nos Estados Unidos, enquanto passava a reforma da Previdência e um general na ativa negociava o toma lá da cá com o parlamento. Isso, na sua interpretação, são movimentos conduzidos por militares. Isso é um projeto de poder tocado por militares, é isso? Não, que o projeto de poder está tocado por militares é inevitável dizer. E aí foi bom você fazer essa questão, porque quando a gente vê a frase Bolsonaro e militares, ou Bolsonaro e militares pró-Bolsonaro, ou militares contra Bolsonaro. Bolsonaro é militar, né? Então não existe, ou é um pleonasmo ou tem alguma disfunção interpretativa. O Bolsonaro é capitão, ele não foi expulso do Exército, antes tivesse sido, ele não foi. Ele não era tenente e virou capitão quando foi para a reserva, ele já era capitão há 5 anos, quando começou em 86 a degradar a própria carreira. Então, é inevitável que se veja militares e que não se veja militares atuando. Porque, como eu disse, o método agora é diferente dos outros. As conspirações que redundaram em golpes, etc., até pelas dificuldades de acompanhamento da imprensa, né, das reuniões, aconteciam na versão 1.0. Hoje nós estamos na versão 4.0, na versão da guerra híbrida, da guerra em que você não sabe nem que está em guerra. E é híbrida porque os campos se misturam, o campo militar com o político, com o econômico, com o cultural.
Então, na minha visão sintética, o Partido Militar ganha com o Bolsonaro, porque está no poder, ocupando as entranhas da máquina governamental do Estado, aprendendo a manejar os orçamentos públicos, montando redes e até militarizando a própria educação básica, por intermédio de um programa de governo de escolas cívico-militares. E, ao mesmo tempo, se criaram dissidências. A primeira dissidência criada foi do general Santos Cruz, né? E aí eu digo, todos nós, da geração 80 e da geração 70, sabíamos quem era Bolsonaro sempre. Se algum general ou coronel, em 2018, vendeu o estorvo como mito, vendeu o gato por lebre, mesmo que depois se digam arrependidos. É o famoso arrependimento não eficaz e a não desistência, né, voluntária, para usar as figuras do direito penal. Então, criou-se dissidência, Santos Cruz, o próprio Rego Barros, o porta-voz do presidente hoje tem coluna num site importante criticando o presidente da República, o general Paulo Chagas, que foi candidato ao governo do DF, abraçado com Bolsonaro, hoje critica Bolsonaro. Então, é uma outra pinça que visa ter notoriedade na imprensa. Ora, um general dissidente, vamos ouvi-lo, vamos deixar falar. E aí se ganha com Bolsonaro e se ganha sem Bolsonaro. Imagine, eu vou lançar uma hipótese, não é profecia, não sou adivinho. Eu estou fazendo uma estimativa a partir do que eu conheço de nossas estratégias de guerra, né? Enganar o inimigo, iludi-lo. Imagine que Bolsonaro, golpista, não se convença do resultado eleitoral e crie um distúrbio parecido com o Capitólio. A quem os editoriais dos jornais principais, a imprensa, né, em geral, a sociedade, a política, vai pedir socorro para evitar o golpe? Quem é que detém o poder legítimo da força? E a missão constitucional de garantir os poderes constitucionais. Está na Constituição, é o famoso artigo 142. Vão pedir ao alto comando do Exército atualmente, que está em silêncio, ninguém fala nada. Criam as condições para que isso aconteça, se não cuidarem. Exato. E aí nós vamos reviver, por exemplo, eu gosto de lembrar a história. A história, como já dizia um grande sociólogo, né, um grande politólogo, um grande economista, ela às vezes se repete como farsa, né, na sua segunda vez. A primeira é uma tragédia. Então, em 55, o JK só assumiu o cargo de presidente eleito, porque a UDN contestava o resultado dele, porque não era uma maioria absoluta, era uma maioria simples, como previa a Constituição de 46, porque o general Lott deu um contragolpe e permitiu a posse do JK. O general Lott ficou tão forte no governo JK, foi o ministro da Guerra, e acabou se lançando candidato à sucessão do JK em 60, contra Jânio Quadros, né? Representando uma das alas do Partido Militar, ou um dos partidos militares anti-udenistas na ocasião. Então, talvez se queira, como alternativa à derrota de Bolsonaro, se tornar ou manter este protagonismo no próximo governo, né? Como uma espécie de, olha, para qualquer ação política de caráter nacional, tem que ouvir os generais. Aquele famoso, Bob, dispositivo militar, que entre 45 e 64, todos os presidentes tinham que ter para garantir que não receberiam um golpe, né, da outra ala militar, e que Jango achou que tinha, né, mas que não tinha, porque o Partido Militar, apesar das suas correntes que disputam mais o poder do que visões político-ideológicas, é muito unido, é coeso. E se já era naquela época, né, agora ele é absolutamente coeso. Ele elimina as dissidências reais e cria as próprias dissidências para controlar as suas ações. O velho e mau hábito da tutela militar. Quem são ou quem é os pensadores, o Golbery ou os Golberis, esse evidente, claro e óbvio projeto de poder militar? Aliás, a gente está falando de poder militar porque a gente ainda não chegou, nem sei se haverá tempo para lembrar que ocuparam todas as grandes estatais, etc, etc. Mas quem são os pensadores disso aí, os principais? É sempre bom referenciar Golbery, porque o papel de Golbery, o próprio general Geisel, na abertura lenta, gradual e segura, né, e acabou redundando na Constituição de 88, que foi, em certo sentido, controlada pelo Centrão, né? Ali está, inclusive, a gênese
dessa expressão que a gente usa. Ela foi articulada de uma forma tal que não se percebeu, mas a ditadura ela conseguiu se preservar por intermédio da preservação dos seus principais agentes, as suas cúpulas hierárquicas. Quando o coronel Ustra vai lá na Comissão da Verdade em 2014 e diz quem devia estar sentado aqui era o Exército Brasileiro, é demonstração disto. As responsabilidades individuais pela ditadura foram diluídas pela instituição. Como o Brasil não pode condenar uma instituição, né? Até porque uma instituição é uma ficção, então ficou aquela responsabilidade difusa. O grande ideólogo desta atual versão do protagonismo político das cúpulas hierárquicas, na minha visão, é o general Etchegoyen, né? Até porque ele atua de forma muito parecida com o Golbery. E tinha o controle das duas áreas de inteligência, por exemplo. Né? O general Etchegoyen revitalizou o GSI, que a presidente Dilma tinha desarticulado, e assumiu o controle sobre o sistema de inteligência brasileiro. O sistema de inteligência brasileiro está mano-militar desde 2016, desde o golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff em 2016, primeiro o general Etchegoyen e agora o general Heleno, né? Ambos da arma de cavalaria. Ainda tem essas coisas dentro do nosso grupo, as armas. Né? O poder executivo é do artilheiro Mourão e do artilheiro Bolsonaro. A cavalaria se encarregou da comunicação social, né? Dessas articulações. Aí foi a vanguarda do Partido Militar, é uma característica da cavalaria ser a vanguarda. O general Etchegoyen foi a vanguarda do Partido Militar no governo Temer. Né? Criou condições para o fenômeno. Então, ele é, digamos, o articulador, mas não age só. Evidentemente que não existe um plano escrito ou grandes elucubrações. É só aplicar os nossos manuais. Manual de Operações de Informação, ou seja, controle da opinião pública, que é o centro de gravidade da guerra moderna. Operações psicológicas, né, de controlar os comportamentos, corações e mentes dos stakeholders, né, dos agentes com quem nós vamos trabalhar. Daí, atos para manter o estresse permanente, o medo. Exatamente. E a dissimulação, porque você me começou perguntando sobre o fato da revelação de que o CDCiber, Centro de Defesa Cibernética, que é do Ministério da Defesa, né, embora seja composto majoritariamente por elementos do Exército, comprou um equipamento que permite, que aumenta a capacidade, veja, eu estou dizendo, aumenta a capacidade de obtenção de dados negados a partir da rede de telemática de celulares. Essas capacidades já fazem parte da inteligência militar. Ela foi simplesmente aumentada e agora passada para o CDCiber. Mas o CDCiber, ele faz parte do sistema de inteligência brasileiro. Então, desde a ponta da linha da inteligência, que é a obtenção de dados negados, até a análise desses dados, que é o GSI, a BIM, e o uso desses dados, que é o Poder Executivo, você vê o DNA, a linha militar completamente estabelecida. Agora, aí que eu chamo a atenção para a imprensa em caráter geral, se um dado sigiloso desse, eu não quero saber, eu não quero revelar, qualquer órgão de inteligência não quer que os outros saibam que ele tem dada capacidade. Né? Se isso aparece disponível a um jornalista capturar essa mensagem, ou se ele recebe, não sei como obteve, certamente foi de forma legítima e profissional, é porque se quis vazar. Ou é absolutamente incompetente o sistema de contra-inteligência que permite exatamente que dados não possam ser vazados do meu sistema executivo operacional. Então, é só um exemplo. Se vazou, é porque interessa vazar, né? Ou seja, todos nós estamos agora preocupados que alguém pode estar escutando essa nossa conversa ou as nossas mensagens privadas de celular, como, aliás, o Edward Snowden já revelou 10 anos atrás em relação aos grampos do governo Barack Obama em relação a chefes de Estado do mundo inteiro, inclusive da presidente Dilma. Lembrando, só para uma pitada final nessa sua fala, que Etchegoyen é de uma família que há quase um século estava envolvida na tentativa, na derrubada de Washington Luiz, então presidente da República, e depois com Getúlio Vargas, e depois com... Foi chefe de polícia, antes do Felito Miller. É isso, é uma família que tem tradição. As amigas e os amigos, agora, interrompendo brevemente, elas verão uma cena que é fundamental nisso tudo que nós estamos conversando. Em 2014,
Bolsonaro, deputado, visitando a Academia Militar das Agulhas Negras, a convite, Marcelo nos dirá de quem, e fazendo proselitismo político, lançando sua candidatura a presidente da República, e inclusive falando em morte. O que foi aquilo e qual é a gravidade e a importância daquilo? Bom, Bob, essa pergunta, o jornalismo brasileiro, as autoridades, os líderes políticos devem fazer, em primeiro lugar, ao comandante da AMAN de 2014, que foi quem convidou o deputado Bolsonaro. Aliás, o comandante da casa, né, do quartel, é o responsável por emitir os convites, né, para os eventos. Quem era? E ali era o general Tomás, né, da turma de 1981, que era general de brigada, recém-promovido. E eu reitero aqui, Bob, as minhas observações são em função das ações políticas. Né? Deixar um político fazer comício no quartel é uma ação, uma missão, se ele não conhece, não sabia do fato, de natureza política. Então, hoje, por exemplo, o general Tomás está no alto comando do Exército. Foi promovido à 4ª estrela, meritoriamente, trata-se de uma liderança militar, de um oficial muito respeitado no âmbito do seu universo, né, pelo próprio Exército, e pode até ser o próximo comandante do Exército, já que a turma de 81, 82, né, o atual comandante da turma de 80, é possível que seja alguém da turma de 81 e 82 o próximo comandante. É preciso perguntar a ele o que significou aquilo. Ele soube daquele comportamento que nós vamos ver, ou já acabamos de assistir, né, neste vídeo. O que fez se soube? Qual providência foi adotada? Porque no ano seguinte, 2015, eu estava na AMAN. Eu, em 2014, estava no exterior, mas em 2015 eu estava na AMAN porque era a formatura de um parente e também de um oficial do Exército da Guatemala, onde eu servia, e eu fui incumbido por oficiais da Guatemala, da reserva, de entregar uma placa, porque havia muitos oficiais da reserva da Guatemala, com seus 80 anos, que tinham feito a AMAN nos anos 50. Então, eu fui incumbido em 2015 de entregar esta placa, vim, né, por minha própria conta, para o Brasil, para assistir, e estava lá o deputado Bolsonaro repetindo este fato de 2014. Uma verdadeira fila para tirar fotografia com ele em pleno pátio da academia. Então, é algo gravíssimo, Bob. Isso, e não é só perguntar ao general Tomás, perguntar àquele aspirante de 2014, que hoje é capitão do Exército, né, e por esta turma estará na ESAO, no Rio de Janeiro, ano que vem, fazendo o curso de aperfeiçoamento de oficiais. O mesmo curso que o capitão Bolsonaro fazia por ocasião daquele famoso croqui das bombas. Só para deixar claro, o croqui das bombas é que numa campanha salarial que ele estava envolvido, numa conversa com a revista Veja, ele disse que era parte do plano explodir bombas na adutora do Rio Gandu. Isso a Veja, à época, tratou com bastante profundidade. Exatamente. Então, se esse aspirante, né, se dirige aplausos, depois do presidente dizer que, com o apoio de vocês, vamos jogar este país para a direita, que vai morrer gente pelo caminho, que em Brasília eu sou atacado por bandidos, e os aspirantes aplaudem, né? Precisa perguntar ao capitão hoje, entrevistar, né? O que significa aquilo? Tem que perguntar ao capitão de hoje se, quando ele for general em 2040 e um deles for o comandante da AMAN, se algo assim vai se repetir. E se nós vamos ficar no Brasil tendo que ver a história passar sem passar, né? Em que esse protagonismo político das cúpulas hierárquicas é evidenciado de uma forma tão clara por uma ação ou omissão de convidar um político e permitir que ele discurse politicamente, vai se repetir ou não. A gente tem que interromper este processo, tem que reconhecê-lo para interrompê-lo. Senão, Marcelo, a situação vai se agravar. Em 2018, como interventor, portanto, como governador do Rio de Janeiro, o general Braga Neto tinha à disposição todo o aparato de informação de inteligência das polícias, das Forças Armadas. Por exemplo, não é possível que ele não soubesse da relação de milicianos, clara relação, homenagens, etc., de membros da família Bolsonaro com o capitão Adriano da Nóbrega, tido como chefe do escritório do crime, uma organização de pistoleiros. Ou Queiroz, rachadinhas, etc., tudo que já se conhece. E dali ele sai para o Comando Maior do Exército e vai para a Casa Civil, convidado 2 dias depois do assassinato do capitão Adriano da Nóbrega.
e agora é candidato a vice-presidente da República. Como ver isso? Ver de trás para frente, Bob. Nós temos um candidato a vice-presidente da República, mais uma vez um general, agora de 3 turmas adiante, Mourão 75, Braga Neto 78, né, com esse histórico que você fez. E a intervenção de 2018, na minha visão, consiste um dos 3 elementos que foi fundamental para a associação da imagem do Exército, deliberadamente, com a imagem da candidatura do binômio presidencial, né? Então, além de todos esses aspectos que você citou, que ainda estão sendo muito pouco abordados, ou abordados com pouca profundidade pelo jornalismo brasileiro, né? Haja vista que a prisão de Rony Lessa, o assassino de Marielle Franco, aconteceu após a posse, né? Se não me engano, em fevereiro ou março de 2019, né? Quando talvez fosse provável que já se soubesse da autoria de um vizinho, né? Imagine na campanha eleitoral a prisão de Rony Lessa, vizinho de porta, praticamente, do candidato líder nas pesquisas, né? Então, aquela GLO com o Exército na rua, 24 horas no Rio de Janeiro. Além de travar a reforma da Previdência, porque as PECs não podem tramitar enquanto há uma intervenção federal, e travando a reforma da Previdência do regime geral, enfraqueceu politicamente o Temer e, ao mesmo tempo, travou a nossa reforma, cuja proposta do governo Temer era muito mais rigorosa do que a que acabou sendo aprovada em 2019. Aquilo foi um fator importantíssimo para que a sociedade carioca, e a sociedade carioca, o Rio de Janeiro é muito importante, em termos políticos, simbólicos, para a formação da opinião pública brasileira, né? Basta ver que a questão da milícia parece ser um problema de segurança pública nacional, quando, na verdade, é algo muito restrito a algumas áreas do Rio de Janeiro, né? Principalmente na capital do Estado. Então, aquilo foi, na minha visão, a colagem das imagens das Forças Armadas com a proposta política de segurança pública, ou de militarização da segurança pública, tanto assim que foi eleito o Witzel, um desconhecido praticamente, capitão da Marinha, né, temporário, por 10 anos, Cabo Daniel Silveira, da PM, aquele rapaz depois, o Gabriel Monteiro, para a vereança do Rio de Janeiro, né, que está sendo quase caçado lá pela Câmara Municipal, Carlos Jordi e outras figuras, Rodrigo Amorim, que rasgou as placas, né, da Marielle com o cabo Daniel Silveira. Então, veja o que é que foi eleito pelo Carioca, iludido, né, achando que a presença de um general do alto comando na chapa daquele capitão colocava a instituição Exército Brasileiro, né, como garantidora de que aquele capitão seguiria a regra. Como? Se ele nunca seguiu a regra na sua carreira militar, né? Como é que ele garantiria que seguiria os preceitos constitucionais? Basta ver o que ele tem feito nos últimos 3 anos e meio, como o general Mourão, por exemplo, que é candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, está liderando as intenções de voto, né, nas últimas pesquisas, e utilizou, né, bastou ter um ar blasé e um tô nem aí com o Bolsonaro. E veja, a responsabilidade de um general Mourão em fazer com que a sociedade brasileira entendesse aquele candidato como garantido pelas Forças Armadas, ou seja, os valores das Forças Armadas, que nos deram elevados graus de confiança e credibilidade, foi muito forte. E veja como o general Mourão está repetindo o que o coronel Ustra disse, né, em 2014. Quando comemorou 100 dias do governo, ele disse para uma rede, eu acho que foi a Deutsche Welle, se não me engano, que se o governo fosse mal, a conta iria para as Forças Armadas. Não, a conta, o governo vá mal ou bem, a conta é do seu general Mourão e dos demais oficiais generais e coronéis que deram, emprestando a imagem do Exército, alguma credibilidade àquele candidato, enganando o grande capital, os empresários, as pessoas do povo, os religiosos, né? Enganando o brasileiro com relação à sua competência, à sua qualidade como líder. É o que nós estamos vendo, infelizmente, hoje. Marcelo, eu agradeço imensamente esse conjunto de informações que são muito preciosas para que entendamos onde estamos, de onde viemos e para onde podemos chegar. Muito obrigado, Bob, pelo convite, e é uma satisfação ajudar aqueles que devem agir politicamente a entender o fenômeno sócio-histórico que está diante de nós.
E amigas e amigos do TVE Entrevista, obrigado pela atenção e nos vemos novamente na próxima semana. Um abraço.